Gente, acho que a gente pode dar início à nossa 11ª aula aqui dos encontros semanais. O tema de hoje vai ser planejamento amostral, como evitar o erro aleatório. Vou falar dos dois tópicos. Eu sou João Henrique Cardoso Xavier, sou orientado da Thais Soares Crespo, e quem me ajudou nessa aula de hoje aqui foi a André Maria Eleutério. Então, essa foi a maneira aqui que eu dividi a aula. Ela vai ser dividida em 5 momentos, né? Vai ser a introdução, método de amostragem, dimensionamento amostral, falar um pouquinho depois sobre os tipos de erro, mais especificamente do erro aleatório, que foi o que estava proposto na temática, ao fim, as considerações finais. Iniciando, então, a nossa apresentação, a gente precisa definir o conceito de população. População vai ser o conjunto, em pesquisa, né, a gente vai entender população como conjunto de elementos que se deseja estudar. Pode ser qualquer elemento que seja, vai ser a nossa população. E a gente vai ter populações dos mais variados tipos. E ele vai ter uma determinada característica que vai ser de nosso interesse ao estudo. A população ela pode ser finita ou infinita. A gente vai ter um limiar, que é definido na literatura, de 10 mil. Abaixo de 10 mil a gente considera a população finita, e acima de 10 mil a gente vai considerar uma população infinita e fazer o cálculo amostral em cima desse conceito. A gente tem a população-alvo, que vai ser o grupo submetido às inferências estatísticas do objetivo do nosso estudo, e a gente tem a população-fonte, que vai ser a lista de indivíduos selecionáveis que vão representar a população-alvo. Definindo, então, o conceito de amostra, a amostra vai ser uma parte da população e, para que tenha valor na nossa pesquisa, essa amostra precisa ser representativa daquela população, ou seja, aquilo que a gente encontrar no nosso estudo com aquele segmento populacional tem que valer, tem que ser verdade para toda a população. E muitas vezes, algumas limitações impedem que a gente tenha essa correspondência. Então, a partir da amostra, a gente vai ser possível fazer as inferências sobre a população geral, e ela vai ser necessária por questões práticas. Então, a partir do momento que a gente consegue estabelecer uma amostra, a partir da qual a gente vai ter uma relevância, uma significância estatística do nosso estudo, a gente pode economizar tempo no estudo científico, a gente não precisa fazer uma amostra quilométrica, porque a gente tem uma amostra X calculada, a gente vai ter um menor custo no projeto também, e a gente vai ter uma maior precisão de resultados. Lembrando também que a gente tem um aspecto ético, por exemplo, quando você vai fazer um estudo clínico randomizado, você tem definido lá, você vai fazer um tratamento A e um tratamento B, você tem definido o valor, o seu N, de acordo com o cálculo amostral. Você fornecer aquele tratamento, aquela experiência a mais pessoas do que o N estabelecido, você já atingiu o que era o valor que era proposto para você ter uma significância estatística, e você vai estar deixando de dar um benefício para uma parcela da população que ainda vai estar naquele estudo. Então, tem essa questão ética também de interromper o estudo a partir do momento que a gente já consegue fazer as nossas inferências. Não precisa prolongar além disso. Então, aqui é mais ou menos como que acontece, né? A gente tem as técnicas de amostragem que vai retirar da população um segmento amostral. Esse segmento amostral depois vai passar por análises estatísticas que vai fazer inferências sobre a população inteira. A gente tem alguns critérios de elegibilidade que vão ser relevantes aí na definição da amostra. Então, a gente vai ter critérios de inclusão, vai ser a população pré-definida que vai fazer parte daquela amostra, vai definir os selecionados da população alvo, e a gente vai ter os critérios de exclusão, que vai ser usado para remover a possível fonte de variabilidade, as pessoas que não vão ser úteis à nossa pesquisa. Os objetivos, então, desses critérios de elegibilidade é minimizar potenciais viés nos inquéritos e evitar a inclusão da mesma pessoa múltiplas vezes também. Só aqui um exemplo, a gente tem um clinical trial que avaliou a baixa dose de testosterona versus placebo na, na, na libido, na menopausa. E aí foi definido os critérios de inclusão, algumas variáveis
demográficas, no caso, mulheres entre 50 e 59 anos, características clínicas, né? Então, mulheres rígidas que têm parceiro sexual e que têm uma preocupação acerca da redução da libido. Outra característica também é o tempo estabelecido. E alguns critérios de exclusão aqui seriam pacientes que não teriam uma probabilidade de ter um segmento na pesquisa, seriam pacientes alcoólicos e que planejam mudar de lugar, pacientes que têm uma inabilidade em prover o dados para a gente, no caso, que seriam pacientes desorientados ou que têm alguma barreira de linguagem, e também alguma história de infarto ou AVC em pacientes não rígidos nesse caso. Aí, aqui, a partir disso, a gente vai selecionar a população da nossa amostra, e a partir disso, a gente consegue definir uma amostra e trabalhar o nosso estudo em cima daqueles selecionados. Falando, então, dos métodos de amostragem que a gente vai ter principais, né? Inicialmente, a amostragem ela pode ser dividida em dois métodos. A gente vai ter os métodos probabilísticos e os não probabilísticos. O objetivo principal dos métodos probabilísticos vai ser obter uma representatividade significativa, verdadeira, em relação à população geral. Ele vai ser requerido quando variações individuais devem ser consideradas, e a principal característica dos métodos probabilísticos é que cada unidade amostral vai ter uma probabilidade igual e não nula de ser selecionada. No caso dos não probabilísticos, a gente chama também de amostragem por conveniência. O pesquisador vai estabelecer um critério próprio para selecionar sua amostra. Então, a gente não tem aleatoriedade, a gente não tem nada disso. E, consequentemente, também, a gente vai ter a nossa amostra vai estar condicionada a maiores vieses. Então, justamente por não garantir uma representatividade, né, significativa. Sobre as subdivisões que a gente vai ter, na amostra probabilística, que no caso é aleatória, né, a gente vai ter a amostra aleatória simples, a sistemática, a estratificada e a amostra por conglomerados. No caso da amostragem não probabilística, a gente vai ter a amostragem a esmo, que é também chamada de amostragem acidental. A gente tem a amostragem intencional, que é por julgamento, a amostragem por cotas e a amostragem por bola de neve. Eu vou descrever mais um pouquinho desses aspectos que vão ser relevantes para o nosso entendimento. Na amostragem probabilística aleatória simples, cada membro da população vai ter uma chance igual, independente de ser selecionado. Então, se vocês olharem aqui nessa imagem, a gente tem vários membros e aí a gente vai ser feito, essa população vai ser enumerada e vai ser feito um sorteio, seja por software estatísticos ou até mesmo tabela Excel, pode fazer esses sorteios. E aí a gente vai selecionar aqueles números que a gente vai escolher para fazer parte da amostra. Então, tem o fator da aleatoriedade, certo? Na amostragem sistemática, a gente vai retirar elementos em intervalos regulares, até compor a amostra total. Como que isso é feito? Por exemplo, a gente tem uma população de 5.000 pessoas e lá no nosso cálculo amostral foi definido que a gente vai precisar de 500 pessoas para compor a nossa amostra. Então, o que é feito, a gente divide 5.000 por 500, a gente vai ter 10. No caso, a gente sortearia um número de 1 a 10, vamos supor que foi sorteado 3. Então, a gente selecionaria o número 3, o 13, o 23, o 33, e subindo de 10 em 10, numa constante K. Está representado aqui na imagem. Então, esse vai ser um tipo de amostra que tem cada membro da população vai ter uma chance igual de seleção, mas vai depender do outro elemento sorteado, diferentemente da amostra aleatória simples que eu falei anteriormente, que não depende de nenhum outro elemento, né? A amostragem estratificada vai ser usada quando a população for heterogênea em relação aos objetivos de estudo da pesquisa. Então, dentro da própria população, a gente vai ter essa heterogeneidade e cada grupo da amostra deve ser representativo, e aí a gente divide, a gente faz essa divisão quando se deseja obter estimativas precisas sobre cada uma das subdivisões. Aí a gente vai poder ter uma amostragem estratificada proporcional
quando o número de elementos daquele extrato vai ser proporcional ao tamanho daquele extrato. Então, se for um extrato que representa 20% da população, a gente vai fazer essa média ponderada em relação ao número de participantes da amostra daquele extrato. E na amostra contínua, a gente vai selecionar, definir um número X para qualquer extrato que seja, independentemente do tamanho dele. Então falando agora da amostragem probabilística por conglomerados, a última aqui, né? A população vai ser subdividida em grupos por conveniência, e aí, mas ela é dividida em grupos por conveniência, mas tem o fator de aleatoriedade, porque, por exemplo, é muito utilizado quando em escolas, hospitais, municípios, universidades, por exemplo, você divide o município em bairros e aí você faz um sorteio e seleciona alguns daqueles bairros para fazer o estudo em cima dessa amostra. Então, essa amostra vai ser a utilizada no estudo em questão. A gente tem uma redução substancial dos custos da amostra com essa estratégia, sem comprometer muito a precisão dela. Falando então agora sobre a amostragem não probabilística, a primeira, acidental, a ESMO, seria quando os elementos da pesquisa vão aparecendo ao acaso. Um exemplo disso é quando uma pesquisa de opinião, por exemplo, e você entrevista as pessoas que vão aparecendo na sua frente. Então, é uma amostra que vai selecionar os elementos mais acessíveis, mas ela pode não ser representativa para a população geral, né? Então, não tem a aleatoriedade, como a gente estava falando das outras amostras. A amostra intencional, por julgamento, de acordo com um determinado critério, vai ser escolhido intencionalmente um grupo de elementos para compor a pesquisa. Então, ela pode não ser representativa também, porque vai levar em conta as preferências do observador. Mas, em alguns casos, né, o seu baixo custo e a facilidade de fazê-lo vai justificar, embora não seja o ideal. Um outro tipo que a gente tem vai ser a amostragem não probabilística por cotas. Ela vai ser a mais rigorosa, né, das técnicas não probabilísticas. Lembrando que a gente não tem aleatoriedade nessas amostras não probabilísticas. O pesquisador vai estabelecer cotas que representem a população. É como se fossem aqueles extratos que eu falei da probabilística. Então, divide em variáveis de interesse ao pesquisador, por exemplo, idade, sexo, escolaridade. E aí, a escolha do grupo vai ser feita sem sorteio. Então, diferentemente da amostragem aleatória por extratos, né? O pesquisador vai escolher segundo seus próprios critérios, então não vai ter sorteio, e por isso que ela é uma amostragem não probabilística. No caso dessa amostragem não probabilística, bola de neve, também chamada de snowball sample, vai ser um grupo inicial de entrevistados, que vai ser escolhido de maneira aleatória, e aí, a partir desses primeiros entrevistados, os próprios entrevistados vão direcionar outras pessoas pertencentes à população-alvo de interesse. Então, por exemplo, está pesquisando pacientes com hipertensão. Então, tem o paciente entrevistado, que é hipertenso, e aí o próprio paciente vai indicar outras pessoas que também têm hipertensão que ele conhece, né, para fazer que sabidamente faz parte da população-alvo, e essas pessoas vão ser entrevistadas posteriormente. Então, por isso tem esse nome de bola de neve. Vai aumentar substancialmente a chance de encontrar o elemento desejado na população, mas não tem a aleatoriedade, né? E o que é um contraponto aí. Falando então agora sobre o dimensionamento da amostra, que é a parte assim mais matemática, né? Primeiramente, a gente precisa definir os tipos de variáveis. A gente tem variáveis qualitativas e quantitativas. No caso das variáveis qualitativas, lembrando que a gente não deve confundir isso com os tipos de estudos qualitativo e quantitativo. A gente está dentro de um estudo quantitativo, mas dentro desse estudo quantitativo, a gente tem variáveis qualitativas, que vão ser as nominais e ordinais, e a gente tem as variáveis quantitativas, que vão ser as variáveis intervalares. No caso das qualitativas, a gente vai ter categorias que vão ser mutualmente excludentes, aqui
ficou errado no slide. E ela vai qualificar o indivíduo. Um exemplo claro é o sexo. Por exemplo, o sexo feminino. Então, é uma coisa mutuamente excludente. O paciente só pode ter um sexo, né? Ele não, ou é homem ou é mulher. E vai qualificar o indivíduo, como homem ou como mulher. E aí, no caso a gente tem o estado civil também, que é solteiro, casado, seria essa mesma lógica. Então, seria uma variável qualitativa. E no caso da variável ordinal, a gente tem uma ordem de magnitude. Então, a gente tem tudo isso da excludência e da qualificação do indivíduo, mas tem níveis. Por exemplo, nível de escolaridade. O paciente, a pessoa tem o ensino médio completo, ensino superior completo, então a gente tem essa divisão. O cálculo da amostra, nesse caso das variáveis qualitativas, isso aqui é o principal para a gente, né? Ele vai ser feito estimando a proporção sempre. No caso das variáveis intervalares, ela vai ter as mesmas propriedades que eu falei acima das variáveis qualitativas, mas vai ser possível medir a diferença de valores. Então, vão ser grandezas que podem ser subtraídas, por exemplo, idade, temperatura, altura. Então, a gente pode fazer operações matemáticas com essas grandezas. Por isso, o nome de intervalares. E o cálculo da amostra em cima dessas variáveis quantitativas vai ser sempre feito estimando a média. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor agora sobre essa questão da proporção e da média, né? Quando a gente está diante de uma população infinita e é desejado, se deseja saber qual seria a média qual seria o número de pessoas que a gente precisa para fazer um estudo naquela população, a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, é o famoso N que a gente tanto escuta falar por aí. Nessa fórmula, o N vai ser o número de indivíduos da amostra, o sigma aqui vai ser o desvio padrão da população, lembrando que esse desvio padrão da população vai ser em relação à variável de interesse, que é uma variável quantitativa, que a gente está falando de média. O erro, esse epsilon aqui, significa a margem de erro ou erro amostral que a gente espera encontrar no nosso estudo. Lembrando que esse erro, geralmente o máximo de tolerável seria 10%, 0,1, né? Então, geralmente fica em torno de 0,5 a 0,1. E esse Z aqui vai ser uma constante, vai ser um valor tabelado, que é chamado do valor crítico, que vai indicar o grau de confiança desejado. Então, o Z representa, o Z gama 2 representa o grau de confiança que a gente quer ter naquele estudo. E aí, quando a gente vai fazer esse cálculo, quando a gente admite um intervalo de confiança, um grau de confiança de 95%, que é o valor utilizado nos estudos da área da saúde, esse Z nosso vai ter um valor tabelado de 1,96. Aí, em estudos da biologia, né, mais moleculares, esse grau de confiança deve ser 99%. E em estudos de ciências sociais, ele pode ser um pouquinho mais baixo. Aceita-se um grau de confiança de 80%, por exemplo. E o interessante aqui é que a gente pode fazer algumas relações com essa forma de proporcionalidade. Então, quanto maior for o nosso grau de confiança, se você quer fazer se o seu estudo, você deseja ter um grau de confiança de 99%, o N vai ser maior, porque são grandezas diretamente proporcionais nessa forma. Então, o N vai aumentar, por exemplo, em relação a 95% e em relação a 90%. E no caso do desvio padrão populacional, se for um desvio padrão maior, também vai ser um N maior. E no caso do erro aqui, que vai ser inversamente proporcional, né? Então, quanto menor for o erro que você admite no seu estudo, maior vai ser o N. Então, se no seu estudo você espera errar muito pouco, se você espera errar 0,01, seria 1% de erro, esse N seria muito maior do que se tivesse um erro de 10%, por exemplo. Então, um erro menor exige população maior para ser estudado. Então, é importante a gente fazer essas conexões aí, matemáticas de proporcionalidade. Só dar um exemplo aqui breve.
Um economista deseja estimar a renda média para o primeiro ano de trabalho de um bacharel em Direito. Quantos valores de renda devem ser tomados se o economista deseja ter 95% de confiança em que a média amostral esteja a menos de R$ 500 da verdadeira média populacional? E aqui um detalhe, né? Suponha que saibamos, por um estudo prévio, que para tais rendas, o desvio padrão, que seria a média populacional, seria a nossa variável de interesse, é de 6.250. Eu não tinha falado aqui, mas esse desvio padrão, a gente vai obter ele ou na literatura, então a gente pega algum estudo prévio que foi feito na literatura parecido com o nosso, que estimou esse desvio padrão e a gente parte desse estudo para o valor do desvio padrão, ou se não tiver na literatura, a gente precisa fazer um estudo piloto com no mínimo 31 elementos na nossa amostra, e a partir disso a gente calcula o desvio padrão daquele estudo piloto, e a gente vai usar isso como o nosso guia aí nessa forma. Aí, aplicando aqui a forma, vocês podem perceber que fica tranquilo, né? 1,96, que é o nosso grau de confiança de 95%. A nossa variável, que é 6.250. O erro, que no caso se espera um erro, se espera que a média salarial esteja R$ 500 a menos da verdadeira média populacional. Então, esse vai ser o nosso erro. E aí, com o cálculo, a gente chega num N, uma população necessária de 601 pessoas. Então, essa seria a população que o economista poderia fazer esse cálculo com um grau de confiança de 95% de um erro de R$ 500 a menos do desvio padrão da variável de interesse. Então, a gente falou da população infinita da média, falar um pouquinho agora da população finita da média, né? Quando a gente está diante de uma população finita, que é menor que 10 mil pessoas, e a gente vai calcular a média, ou seja, a gente está diante de uma variável intervalar. Então, a gente tem essa fórmula aqui que ela pode ser um pouquinho assustadora, né? Mas as variáveis vão ser a mesma daquela outra fórmula. A diferença vai ser que a gente vai ter o Nzinho, que vai representar a nossa amostra de interesse. A gente vai ter um Nzão, que vai ser o tamanho da população. Essa vai ser a variável nova aqui. A gente vai ter o sigma, que vai ser o desvio padrão populacional. O Z, gama 2, gama sobre 2, é aquele mesmo grau de confiança, não muda, com os mesmos valores tabelados, que vai partir de acordo com o grau de confiança que você deseja obter no seu estudo. O epsilon vai ser o erro amostral. Então, aqui é um estudo que esse estudo aqui objetivou avaliar a prevalência de cárie em uma determinada faixa etária uma determinada faixa etária de escolares da população esclarense. Então, foi um estudo que objetivou um grau de confiança de 95%, então o Z vai ser 1,96. O desvio padrão, que já era conhecido na literatura, não foi necessário fazer estudo piloto, foi de 1,96. O tamanho da população era 5.539. E o erro amostral estimado, o erro amostral aceito, né, que foi aceito do estudo, foi de 0,1, que seria 10%. Então, aplicando isso aqui na fórmula, chegou a um N de 897. Então, isso aqui a gente vai utilizar quando a gente é uma população finita, né? Menor que 10 mil, como é o caso aqui, e a gente precisa fazer um cálculo da média para uma variável, uma variável intervalar, quantitativa. Falando um pouquinho agora sobre outra forma, que no caso vai ser a população infinita, e o cálculo da proporção. Como eu falei quando eu demonstrei as variáveis, né, a gente vai calcular média para variáveis intervalares e proporção para variáveis qualitativas, que no caso vão ser variáveis ordinais ou nominais. Quando a gente está diante de uma população infinita e a variável é qualitativa, como por exemplo idade, sexo, que eu falei anteriormente, a gente vai ter essa fórmula aqui, que vai ser o N, que é a nossa amostra desejada, a amostra que a gente deseja encontrar, né? O Z, que é a mesma coisa, ao quadrado, que vai ser o grau de confiança desejado,
no caso dos estudos da área da saúde, é 1,96, é 95% de confiança, né, que se deseja. O P vai ser a proporção de indivíduos pertencentes à categoria de interesse, e o Q vai ser a proporção de indivíduos que não pertencem à categoria de interesse. Então, o Q vai ser o 1 menos o P. E o erro, o E aqui ao quadrado vai ser a mesma margem de erro máxima da estimativa. E aí, quando a gente sabe, quando a gente conhece essa proporção de indivíduos pertencentes à categoria de interesse, o P, né, e o Q, a gente utiliza eles, mas se eles forem desconhecidos, a gente vai substituir eles por 0,5. Seria o máximo, a probabilidade máxima do evento acontecer, né? Do esperado. Então, multiplicando 0,5 por 0,5, que seria 1 menos 0,5, a gente chegaria nessa segunda fórmula aqui, que vai ser o N, o grau de confiança ao quadrado, vezes 0,25, dividido pelo erro ao quadrado. Então, só um exemplo aqui prático, rapidinho. Um assistente social deseja saber o tamanho da amostra N necessário para determinar a proporção da população atendida por uma unidade de saúde que pertence ao município de Cariacica. Não foi feito um levantamento prévio da proporção amostral e, portanto, seu valor é desconhecido. Ela quer ter 90% de confiança que seu erro máximo de estimativa, né, seja de mais ou menos 5%, ou 0,05. Quantas pessoas necessitam ser entrevistadas? Então, deu todos os valores aqui para a gente aplicaria na fórmula. No caso do 90%, é 1, o Z, né, o grau de confiança, seria 1,645 ao quadrado, vezes 0,25, porque não foi feito nenhum levantamento prévio sobre a proporção amostral já existente naquela população, e dividido pelo erro ao quadrado, que seria de 0,05. A gente chegaria a uma população de 271 pessoas que seriam necessárias ser avaliadas para atingir para determinar a proporção da população atendida na unidade de saúde, que era a variável de interesse. E a última fórmula aqui, já tá finalizando esse tópico, seria quando a gente está diante de uma população finita, ou seja, menor que 10 mil pessoas, e a nossa variável é qualitativa, ou seja, em cima dessa variável a gente deve estimar a proporção. E aí, nesse caso, a gente tem essa fórmula, que é tal como na fórmula anterior, tem as mesmas variáveis dessa fórmula aqui, que seria o Nzão, que é a população conhecida, nesse caso de 5.539, o P e o Q, se forem variáveis desconhecidas, vai ser 0,5 os dois, né? Que no caso, que é o exemplo desse caso. O Z é o intervalo de confiança, nesse caso que o intervalo de confiança admitido foi de 95%, porque o Z é 1,91. E a gente aplica todos esses valores nessa fórmula aqui, né? E a gente vai chegar ao N desejado para aquele cálculo, para aquela estimativa de proporção, nesse caso aqui, sobre a prevalência de cárie entre uma determinada faixa etária de escolares. Então, esse N seria de 360 ao final da aplicação da fórmula. Aí é aqui que vem a boa notícia. A gente tem calculadoras amostrais. Na verdade, eu não sei até que ponto, na prática dos pesquisadores, esse recurso é utilizado de fato, mas eu acredito que seja utilizado. A gente tem também alguns softwares, como o software R, que também é muito utilizado em cálculos amostrais, em pesquisas quantitativas, né? Então, a partir disso, a gente coloca o nosso erro amostral, a população, o percentual máximo, a gente coloca o grau de confiança e a gente chega ao valor. Agora, o detalhe aqui é que a gente tem que saber qual fórmula que a gente estaria utilizando nessas calculadoras, porque, como a gente viu, cada variável, se é uma variável qualitativa, vai pedir uma fórmula, se for uma população infinita, vai pedir uma fórmula, e o mesmo é válido para variáveis quantitativas e populações finitas. Então, chegando aqui no último momento da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de erro, mais especificamente do erro aleatório. Então,
a gente tem dois tipos de erros, basicamente, né? Os principais aí que vão ser importantes na nossa pesquisa. Vai ser o erro aleatório e o erro sistemático. O erro aleatório vão ser pequenas variações nas medidas de uma amostra que vai ocorrer em ambas as direções. E o detalhe do erro aleatório é que ele foge do controle do pesquisador. O pesquisador pode desenhar um estudo perfeitamente, um estudo totalmente raciocinado, com todas as etapas bem planejadas, mas ainda assim vai acontecer o erro aleatório, porque não é uma limitação do planejamento do estudo, é uma limitação do instrumento. O instrumento, no caso, seria é algo que vai acontecer, vai estar presente em todas as pesquisas. Vai, vai, vai haver uma distribuição aproximada em torno da média quando se aumenta o número de medidas. Então, o que acontece com o erro aleatório? Ele pode ser minimizado de acordo com que você aumenta o tamanho da amostra, de acordo com que você aumenta o N. Eu tinha falado anteriormente, quando eu demonstrei as fórmulas, que o erro e o N eram grandezas inversamente proporcionais naquela forma. Então, isso vai ser aplicável aqui. Então, se você quer se você quer um erro muito pequeno, se você quer um erro de 0,01, 1%, então sua amostra vai ser maior do que se fosse um erro de 5% ou de 10%, porque são grandezas inversamente proporcionais no cálculo da amostra. O que faz sentido. Quanto mais, quando a gente avalia os erros na curva gaussiana, né, quanto maior for o N, quanto mais elementos tiver a sua amostra, menor, mais próximo da variável central verdadeira vai estar todos os erros. Então, o detalhe dele é que ele vai poder ser corrigido com o N. Falando um pouquinho do erro sistêmico, só para diferenciar. O erro sistêmico distorce o resultado em uma direção ou noutra. Então, ao invés, ao contrário do erro aleatório, que distorcia o resultado em ambas as direções, o erro sistêmico ele muda o resultado para um lado só ou para o outro. E ele vai decorrer de problemas no planejamento ou na condução do estudo. Então, vai ser um problema que o pesquisador precisa desenhar perfeitamente o estudo para que ele não ocorra posteriormente. E o detalhe é que o erro sistêmico ele não pode ser corrigido depois que foi feita a pesquisa, aumentando o N. Então, se você aumentar o N, vai permanecer o erro sistêmico lá. Você não vai conseguir burlar esse viés, é até chamado de viés, né, o erro sistêmico viés. Você não vai conseguir burlar esse viés após a finalização do estudo. Daí a importância do desenho do estudo ser totalmente adequado. Então, aqui a diferença, né, que os métodos de minimização dos erros sistêmicos vão ser melhorando a estrutura do aparato, nesse caso, a estrutura do nosso estudo. É a única maneira de evitar os erros sistêmicos. Enquanto que o erro aleatório ele pode ser minimizado aumentando a leitura, nesse caso que eles botaram, aumentando a leitura repetidamente. A gente pode interpretar também como aumentando a nossa avaliação da amostral repetidamente, ou seja, aumentando o nosso erro. Então, o erro aleatório a gente consegue burlar com o aumento da população. Essa foi a temática foi a temática, né, da minha apresentação também, que era como evitar o erro aleatório. E aqui está respondido como a gente evita o erro aleatório. Esse gráfico aqui é muito interessante. Vamos mostrar o cenário ideal, que é um estudo exato e preciso. A gente pode ver aqui essa primeira imagem, que tem todas as bolinhas no centro. O valor real seria essa linha do centro aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha seta, mas essa linha do centro é o valor real. Tudo que está à esquerda ou à direita dessa linha do centro vai ser chamado de erro. Nesse caso, é o erro aleatório. Quando a gente tem uma distribuição das bolinhas mais dispersas, mas ainda assim em torno do centro, é o que a gente pode ver aqui nesse segundo gráfico, que o tamanho do erro aleatório vai aumentar. Então, a gente vai ter mais erro
a gente vai ter mais erro. Não vai, o erro não vai estar tão próximo da linha do que se deseja encontrar de verdade, tal como na primeira imagem. Isso aqui seria um exemplo de um erro aleatório maior do que no primeiro exemplo. E o que acontece nesse segundo exemplo, em que a linha não está, a curva aqui não, essa curva não vai estar no meio, não vai estar centralizado com essa linha média aqui, que é o nosso valor verdadeiro. Esse deslocamento entre a linha pontilhada e a linha preta vai representar o erro sistêmico. Então, esse vai ser nosso erro sistêmico. Então, se fosse uma representação gráfica, né, no plano cartesiano, isso aqui que seria chamado de erro sistêmico, que a gente tem também como calcular isso aí, mas não é objetivo aqui, né? E nesses dois aqui, nesse último, a gente teria um erro sistêmico e também um erro aleatório maior do que no outro exemplo, porque as bolinhas estão dispersas e não estão concentradas igual nesse caso aqui. E o que é interessante? Quando a gente estima um intervalo de confiança, um grau de confiança de 95%, a gente... O nosso erro, vamos comparar aqui o grau de confiança de 50%, olha a quantidade de erro, que vai ser toda essa parte branca dos dois lados do gráfico, olha a quantidade de erro que vai ter comparado com um grau de confiança de 80%. Então, 80% já diminuiu muito o nosso erro. Então, a gente considera dentro do nosso estudo, quando a gente bota lá grau a gente bota lá grau de confiança de 80%, que é um grau de confiança baixo, a gente já está colocando no nosso estudo toda essa faixa etária aqui de erros aleatórios. Então, a gente está contando com isso. Quando é 95%, olha como que diminui mais ainda a quantidade de erro associado. E 99%, no caso dos estudos moleculares, aí, principalmente, olha como que o erro vai ser muito pequeno. Então, a gente usa esse grau de confiança justamente para conseguir diminuir esse erro aleatório que vai ser inerente a qualquer pesquisa que a gente for fazer. Vai ser uma limitação que a gente vai ter, mas a gente pode burlar ela, diferentemente do erro sistêmico, que a gente burla desenhando, planejando o estudo bem feito, o mais bem feito possível. O erro aleatório a gente pode burlar aumentando o tamanho da amostra, aumentando o nosso grau de confiança. Então, as considerações finais que eu gostaria de fazer aqui sobre os tópicos que eu abordei hoje é que a amostragem de um projeto deve ponderar aquela amostragem probabilística lá, qual que a gente vai escolher. Isso deve ser ponderado em relação à relevância estatística do método de amostragem que a gente está escolhendo, o tempo e o custo do projeto. O cálculo amostral correto vai conferir uma significância estatística à pesquisa e esse cálculo sempre deve ser dimensionado. A gente tem vários estudos aí estudos que são feitos sem sequer determinar o N inicial, qual que é o nosso objetivo de amostra inicial. Então, inicia o estudo, inicia coleta de dados, sem saber quando que você vai parar. Então, isso é um erro, no mundo da pesquisa e tem que ser diminuído, né? Até porque quando você termina o seu estudo, aí você vai descobrir que você precisava de uma amostra muito maior para chegar a uma relevância, uma significância estatística. E seu estudo não vai ter valor nenhum. O erro sistemático deve ser minimizado com a elaboração racional do projeto de pesquisa e o erro aleatório é reduzido com um planejamento amostral correto. Então, é a principal maneira da gente reduzir o erro aleatório. E a minimização dos erros vai permitir inferências mais próximas do valor verdadeiro. O que a gente concluir na nossa amostra vai ser a probabilidade de ser verdade quando a gente faz um planejamento amostral bem feito, com um grau de confiança de 95%,
a probabilidade da nossa conclusão ser verdadeira vai ser muito maior do que se não tiver todas essas etapas que foram discutidas aqui ao longo da aula. Essas foram as minhas referências e muito obrigado.